Estamos iniciando mais um programa Destaque e hoje vamos bater um papo sobre o mercado editorial, que cada vez mais volta os olhos ao crowdfunding literário. Em todo o mundo, plataformas de financiamento coletivo dão fôlego a projetos de autores diferentes ou novatos, aqueles que dificilmente vão conseguir espaço nas grandes editoras. Publicitária, escritora, blogueira e colunista do site Óbvios, Bia Lopes é uma dessas autoras independentes que, para realizar o tão sonhado desejo de publicar um livro, recorreu à vaquinha virtual, para compartilhar histórias e se conectar com quem é conectado por elas. Bem-vinda, Bia, aqui aos estúdios da FGF TV, programa Destaque. Obrigada. A Bia fez uma campanha de financiamento coletivo via Catarse no ano passado e foi muito bem sucedida, conseguindo 75% do orçamento necessário para a publicação. O restante veio de alguns patrocinadores. Não é isso, Bia? Isso mesmo. O restante veio de alguns patrocinadores, foi o que faltava, né? Eu tive que batalhar um pouco. E aí algumas pessoas e algumas empresas se interessaram pelo trabalho e quiseram apostar, né? Ótimo. Bia, e me conta como você vê o mercado editorial atualmente e por que apostar nesse financiamento coletivo para a publicação dos teus cordéis. Pronto. O mercado editorial atualmente, vamos dizer que ele tem as suas facilidades, mas tem também algumas complicações. Por quê? Hoje a gente tem uma demanda muito maior de autores que procuram por editoras, né, do que antigamente. Acho que essa questão da tecnologia, da internet, tudo isso acabou aumentando acho que o desejo, né, das pessoas de virem a escrever, de fazer uma publicação. E aumentou também o número de editoras, mas eu acredito que não o suficiente para suprir essa demanda. E como as editoras elas recebem muito trabalho, é complicado de selecionar. E aí muitas pessoas acabam tendo as portas fechadas. Às vezes o trabalho não é nem visualizado, né? Você bate na porta de uma editora e ela, não, estou lotado de trabalho, não tenho como selecionar. E a partir disso eu resolvi fazer um trabalho, uma publicação independente, mesmo sendo cordel, que é uma publicação mais barata, né, do que um livro, mas no caso foram três ao mesmo tempo, né? Eu quis fazer os 3. E pelo tipo de papel que foi utilizado, tudo isso acabou encarecendo um pouco mais. Então eu resolvi, por conta disso, recorrer à vaquinha, né? Vaquinha virtual. Então, na tua opinião, o mercado literário ele ainda é muito restrito para novos autores? Para novos autores, sim. Para novos autores é bem complicado. Até eu acredito que é assim que a gente deva dizer, um certo preconceito de editoras maiores, né, de editoras mais tradicionais em relação a esses novos autores. Algumas já abrem um espaço para você encaminhar já com o título de novos autores, mas a maioria sempre fala, não, estamos lotados, não estamos recebendo novos trabalhos, o que complica um pouco. Como é que você vê a produção de projetos independentes como esse para o mercado literário atualmente? Como que é isso na tua concepção? Bom, eu acredito que, da mesma forma, há o lado bom e o lado ruim. O lado bom, você quer publicar o seu livro, você corre atrás, há quem aposte no seu trabalho, né, quem deseja ver o seu trabalho publicado, porque, claro, previamente você faz uma divulgação. Sim. As pessoas se interessam pela sua história e querem colaborar. Mas há também um outro problema. Como selecionar o que é realmente um trabalho de qualidade, né, de um trabalho de não qualidade? Então, todo mundo vai ter essa facilidade de publicar um trabalho, um livro, né, um material literário, mas aí vai caber ao público selecionar e dar o aval de qualidade, porque nem todo trabalho vai passar por uma revisão, nem todo livro vai ser devidamente, né, selecionado. Há uma coisa que eu sempre falo muito, que hoje todo mundo é escritor, né? Hoje todo mundo quer escrever. Mas nem todo mundo tem o cuidado de escrever direitinho, de revisar, de ver o que eu estou levando para o meu público. É só o que eu quero mostrar? É algo que vai trabalhar o meu ego ou é algo que realmente vai contribuir, né, para a leitura das pessoas? Então, algo relevante, né? Algo relevante. Então, há aí uma certa... Há uma via de mão dupla, né? Vamos dizer assim. Dupla, sim. Bia, e me conta quais foram os pontos positivos e os pontos negativos desse financiamento, como que tu
que você enxerga isso hoje em dia? Pontos positivos, eu acho que foi bacana ver muita gente interessada no projeto, muita gente querendo colaborar, né? E isso acaba dando uma motivação maior. Quando as pessoas dizem, olha, eu acredito no seu trabalho, eu quero ver essa publicação, eu quero ler a Ana Lísias, né, como foi no meu caso. Então, isso acaba motivando, e aí a gente quer correr atrás e quer ver o trabalho publicado. A parte difícil é que, por mais que você faça uma divulgação bacana, você não tem a garantia de que muita gente vai colaborar e de que o valor que você vai receber é o valor total daquilo que você precisa, né? E aí tem a porcentagem do site que você tem que pagar, não tem como fugir disso. Então, você não recebe 100% daquilo E é uma que... porcentagem alta? eu lembro que foram, acho que uns 15%, mas que no fim das contas fez uma diferença grande, né? Fez uma diferença, né? Então, assim, você tem que estar ciente disso. Quando você entra para um trabalho desse, você sabe, se as pessoas me doarem, vamos dizer, 10 mil reais, eu não vou receber os 10 mil. Então, você tem que ter um orçamento ali, tudo na pontinha da caneta, para saber que o que você vai ganhar realmente vai para a sua publicação, né? Mas é uma experiência bacana. De maneira geral, é uma experiência muito bacana. E vale a pena para quem não tem como investir, eu acredito que é muito válido. A Bia, que é uma apaixonada por literatura de cordel, conta que mergulhou nesse universo inspirada pelo seu pai, Ribamar Lopes, que era escritor e pesquisador. Bia, conta pra gente um pouquinho dessa história com teu pai, como que surgiu esse interesse pelos cordéis. O meu pai, ele foi um grande pesquisador da literatura de cordel. Ele publicou alguns livros, né, sobre a literatura de cordel. Ele não era cordelista, mas era apaixonado por cordel. Assim como você, né? E eu acho que eu justamente aprendi com ele, né, herdei dele, porque desde pequenininha eu via os poetas chegando na nossa casa, declamando versos, e meu pai foi um grande colecionador de folhetos de cordel. Ele era um dos maiores colecionadores de folhetos do Brasil. Então as pessoas vinham muito pesquisar com ele, conversar. Ele viajou muito, entrevistou poetas, conversou bastante com essas pessoas, e acho que aquilo foi, ao longo da vida, me encantando. Acho que os primeiros livros que eu tive acesso à leitura foram folhetos de cordel. Na verdade, não foram livros, foram cordéis. E os livros do meu pai, alguns incluíam cordéis que eu gostava muito, então pegava o livrinho na estante, né, começava a ler. E aquilo foi me encantando, me apaixonando. Quando tinha o lançamento de algum livro ou de algum folheto de amigos dele, né, eu ia junto e acompanhava, estava de certa forma inserida nesse universo. Então, acho que a minha paixão acabou surgindo por ele, daí, a partir dele. Bia, e pelo que você conta, o teu grande incentivador, tua inspiração foi o teu pai, né? Sim. Teve algum incentivo externo, alguma inspiração externa? Você quis ser escritora desde sempre. Quando foi que desabrochou essa vontade assim, de ti? Olha, eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca imaginei, um dia eu vou ser escritora. Não tinha esse plano, né, na minha vida. Eu imaginava que eu ia ter outras profissões, eu nunca quando era criança eu não sabia o que eu queria ser, né? Então, mas eu sempre gostei de escrever. E me veio a oportunidade de fazer um curso de publicidade, e aí pesquisando sobre o curso, olha, dá para ser redatora, então dá para trabalhar com texto. E aí fui trabalhar com texto, mas ainda não tinha uma ideia de publicação. Mas quando você está inserido nessa coisa de escrever, acaba que, por que não, né? Começam a surgir ideias, e aí foram vindo inspirações, então surgiu o blog, né? A partir Conversa de Gente Fina, e era onde eu escrevia tudo que eu queria. Com o passar do tempo, acho que o blog tinha uns 3 para 4 anos, os textos foram ganhando uma conotação mais poética. Ao invés de publicar crônicas, eu passei a publicar poesia. E a poesia foi ganhando um tom parecido com o cordel, mas não era nada proposital, foi surgindo, né? E a partir então, daí... meio que involuntariamente foi te levando... Foi uma coisa foi levando a outra. E a partir disso, desse contato com o universo, né, da escrita e o contato com as leitoras também do blog, elas começaram, olha, escreve sobre isso, escreve... E aí veio a ideia de juntar tudo isso e passar a fazer uma publicação. E foi assim que nasceu o Ana Lísias, então? Foi. Foi assim. A partir desse contato, né, com as leitoras, dos desabafos que elas vinham no blog desabafar. E aí eu fui pegando aquelas histórias e percebi que tinha muitas histórias em comum ali entre elas. E por que não publicar ao invés de vários textos separados, né, diferentes, por que não fazer uma publicação que abranja o mesmo assunto?
Então, e veio como daí. que era isso? Você recebia das leitoras, elas escreviam no teu inbox, como era pedindo conselhos, como que se dava isso? Era Bia a conselheira mesmo? Como que... Acabou se Tô tornando isso, tentando acabou. entender um pouquinho como que foi, assim, a coleta desses dados para poder surgir o Analísias. Elas vinham por meio das redes sociais do blog, muitas vezes os comentários vinham nos textos do blog. Eu publicava um texto sobre determinado assunto, geralmente são textos sobre relacionamento, sobre autoestima, e aí elas se Então já tinha identificavam. aquela identificação básica e elas Isso, elas iam se vinham procurar. aconselhar. Vinham se aconselhar e contavam a história delas. E aí falavam, faz um texto sobre a minha história. Aconteceu isso comigo, eu estou passando por isso. Eu queria muito que você fizesse, escrevesse sobre isso, para me dar um norte, para eu saber o que fazer. E aí, poxa, é muita responsabilidade. Mas comecei a fazer. E aí fui identificando que muitas meninas e mulheres passavam por situações semelhantes. Eram situações muito parecidas, né? Embora em circunstâncias diferentes, mas que elas tinham muito em comum. Era uma história que talvez uma única personagem pudesse abranger tudo aquilo. E foi daí que surgiu a ideia da publicação impressa. Poxa, eu posso falar sobre esse assunto, mas posso falar para mais gente, não sair só da internet e abranger um universo além, né? Levar para um público Levar para um público maior. E me fala como foi esse processo criativo. Como foi que você me contou que a ideia surgiu pelo que as leitoras do teu blog iam lá e escreviam para você, pediam conselhos, colocavam que se identificavam com os textos. E você decidiu que queria escrever, não é isso? Para algumas pessoas e decidiu fazer os cordéis. E em que mais, assim, que fonte maior de inspiração você pegou, além das leitoras? Além das leitoras, né? A gente acaba, quando a gente cria um personagem, a gente acaba levando também um pouco da gente, né? Não vem só uma inspiração de fatores externos. Vem essa vivência, essa experiência, essa troca de diálogo que a gente tem com outras pessoas, mas vem também um pouco da nossa vida. E a Analísias, ela representa, acho que um pouco de todas nós mulheres. Porque a gente cresce com aquela ideia de que a mulher ela vai conhecer uma pessoa muito especial, um príncipe encantado, né? A gente cresce achando que precisa conhecer essa pessoa. A princesa e o príncipe do cavalo branco, né? Pronto, essas histórias muito fantasiosas, né? Mas que são muito perfeitas na ficção. E quando a gente traz para a vida real, não é nada daquilo que a gente imaginava. E há uma cobrança social em relação a isso. Se você tiver determinada idade e você não tiver ainda um namorado ou não tiver casado, há uma cobrança social da família e da sociedade. Sim. Então as pessoas começam a apontar, tem alguma coisa errada com ela. Por que ela não está namorando? Por que ela não casou ainda? Por que ela não tem ninguém? O que há de tão errado com ela? E esses questionamentos, essa cobrança, causavam muita insegurança nas leitoras, e eu senti essa experiência na minha vida, também depois de um período de ter um relacionamento longo e depois de passar um bom período sozinha, após esse relacionamento, eu vi, poxa, realmente há uma cobrança, não é algo que elas estão fantasiando ali. Né? Então, acho que... É algo real. Algo real. E aí veio a primeira parte, né, que é o primeiro livro da Analísias, o livro número 1, que é Ana e o Amor. Muita calma, por favor. Que é justamente essa busca desesperada dela pelo amor, né? Pelo grande amor da vida dela. E aí a consequência disso. E depois, quando você encontra esse grande amor, você vai ser feliz para sempre? E aí vem a sequência de histórias a partir daí, né? Não é feliz para sempre. O que acontece depois, né? Então, a Analísias vem trazer todo esse questionamento. Pronto, Bia, já que você entrou nesse assunto, a proposta do Analísias, entre amores, desamores e outras dores, não é isso? É abordar assuntos que permeiam o universo feminino, não é isso? Exatamente. Como você me falou agora. E, neste caso, falando principalmente desse questionamento que as mulheres têm em relação às cobranças externas. Sim. Então, me conta por que utilizar a linguagem de cordel para falar sobre isso? Ótimo ponto. Porque você poderia ter continuado com o site, poderia ter, enfim, ter partido por milhões Tem outras opções, né? Por várias outras opções, mas escolheu o cordel. Você já contou que teve uma influência do teu pai, que já tinha uma afinidade pelos cordéis, mas por que resgatar isso que é uma coisa assim
tão assim de lá atrás, não é uma coisa tão Não é atual, recente, né? né? Assim, nessa era da tecnologia que a gente vive. Uhum. Por que resgatar isso e trazer para abordar um tema que é atual? Que é atual, Né? porque juntar as duas coisas, Juntar as né? duas coisas. Bom, o cordel, como eu falei, sempre foi minha grande paixão. A poesia acaba fluindo naturalmente no blog, né? Se tornou a linguagem oficial do Conversa de Gente Fina. E quando eu fui fazer a publicação, eu pensei, ou eu faço vários poemas, pego esses textos do blog e publico, que é uma ideia que ficou engavetada para o futuro, mas eu pensei, por que não usar o cordel? Por que não, né? Algo que eu gosto tanto. E muita gente, Brasil afora, ainda não tem aquele conhecimento, aquela vivência da leitura do Que é uma cordel. coisa bem nordestina mesmo. Bem nordestina, né? E com a tecnologia, após a rádio, TV e agora esse boom da internet, muita gente achava, agora o cordel vai morrer, acabou, não tem mais. Só que aí o cordel se apropriou dessa revolução, né, É verdade. da internet e está ganhando raízes e mundo afora aí, né? Tá se expandindo cada vez mais. A gente tem cordelistas hoje conhecido Brasil afora, a nível nacional e, enfim, tem gente premiada no exterior e tudo. Então, a gente está vendo que, ao invés do cordel morrer, ele está ganhando mais vida. E eu quis fazer parte desse processo. Acho que talvez acho que eu guardei comigo aquela ideia de que, poxa, meu pai trabalhou tanto com isso, por que eu não posso ajudar a expandir esse universo também? Por que eu não posso fazer a minha colaboração? Então, juntou as duas coisas, a paixão pela escrita, a paixão pelo cordel e o amor que eu sempre tive pelo meu pai. Acho que juntou, fez a fusão da ideia. Fez essa fusão e esse casamento que resultou no Analísias. No Analísias, exatamente. Me fala um pouquinho da Bia como escritora, né? Da Bia como uma escritora independente que está aí tentando ganhar espaço no mercado literário. Me fala que autores você costuma ler, que inspirações você procura, você busca. Me fala de ti um pouquinho. Pronto, a Bia como leitora, né? A Bia como leitora. A Bia como leitora lê um pouco de tudo. Eu acho que a gente às vezes tem certo preconceito com alguns autores, né? As pessoas têm algum preconceito com alguns tipos de literatura e eu gosto de ler um pouco de tudo, até para você tirar suas próprias conclusões. E acho que determinado tipo de leitura vai te ser útil em algum momento da tua vida, né? A gente não deve dizer, eu leio só isso, eu leio só isso. Mas, atualmente, eu estou lendo um livro do Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, estou gostando bastante, né? É um texto bem interessante, bem forte. Às vezes eu fico até assustada com a realidade que ele coloca ali. E vou desde Gabriel Garcia Marques gostei muito do Comer, Rezar, Amar, da Liz Gilbert, sou muito fã. Gosto de alguns autores atuais também. Gustavo Lacombe, que é poeta e escritor, já está aí no 3º livro, que é bem atual, bem da internet também. E cordelistas, né, que são meus grandes amigos e que estão aí trabalhando para incentivar a literatura de cordel. Clevson Viana, Arievaldo Viana, Rouxinol Rinaré, que é um grande talento nosso aqui do Ceará, né, que já foi descoberto pelo mundo, premiado fora, enfim. Então, eu acredito que a literatura, a gente acaba tendo que ler de tudo um pouco. Não dá para segmentar, né? Não dá para segmentar. A gente teve aquela fase na escola em que tinha que ler os autores tradicionais e na época eu detestava Machado de Assis e hoje eu amo e leio e acho maravilhoso. Então, acho que é de acordo com a nossa época, né? E como trabalho como escritora atualmente, após essa primeira publicação, que a Analísias foi a minha primeira publicação, na verdade a Analísias veio de um romance que eu estou escrevendo, né, que ficou um pouco engavetado, que é o Incondicional. Ela é a personagem principal desse romance. E quero publicá-lo, se tudo der certo, até o final deste ano ou no começo do próximo. Estou trabalhando para isso. Tem um livro infantil que também já está finalizado, e aí eu estou batalhando pela publicação dele também, que é Ninguém Tem Que Ser Igual. É um livro todo em cordel, o texto, que fala sobre as diferenças, sobre respeito às diferenças, né? E o intuito é levar esse livro para a sala de aula para trabalhar esse assunto, essa temática, né, tão atual e tão necessária, que a gente precisa debater também. E a forma escolhida vai ser o cordel, novamente. O cordel, livrinho ilustrado, mas o texto todo em cordel. Né, já está todo prontinho, já foi revisado, já está só na expectativa de verbo para publicação. Vai recorrer ao Catarse novamente?
Ainda estou decidindo. Vamos ver se a gente consegue um patrocínio ou alguma editora local. Se não, vai ser Catarse novamente. Vai ser Catarse. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios da FGF. E, para finalizar, eu gostaria que você deixasse alguma dica para quem está pleitando aí o lançamento do seu livro, para quem está entrando no mercado editorial agora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, né? Estou muito feliz. E, bom, a minha dica é que não desistam. É um trabalho árduo, é difícil. Não vou falar para vocês que é fácil, porque algumas portas vão se fechar, mas a persistência, a criatividade, o contato prévio, né, com o público vai fazer toda a diferença, com certeza. Se você desistir na primeira dificuldade, então você não nasceu para ser um escritor, porque o escritor ele vive de ultrapassar as barreiras, né, e quebrar esses obstáculos. E a mensagem final é que se você tem um sonho, independente de seja ele qual for, corra atrás e com certeza você vai conseguir realizar. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, acesse conversadegentefina.com.br. Pode acessar o blog ou as redes sociais, tem um canal no YouTube recém-criado também. E se quiser adquirir Analísias, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais do blog também. Obrigada. Obrigada, Bia, pela sua presença. E aqui termina mais um programa Destaque, produzido pela FGF e exibido pelo canal 14 Universitário, o canal da Multiplay. Até o próximo programa.